É isso aí, o Corinthians venceu o Palmeiras aqui no Allianz Parque, jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista, placar de 1-0, gol marcado por Yuri Alberto e, portanto, larga na frente na decisão do Campeonato Estadual. A partida começou muito equilibrada, primeiros momentos de pressão do Palmeiras, seguida de uma saída do Corinthians mais acertada, mais organizada. Ramon Dias conseguiu construir bem essa saída usando o Ranieri, usando também o José Martínez, muita participação do André Carrilho, que foi muito bem em campo, e também do Memphis Depay. Do lado do Palmeiras, pouco uso dos corredores laterais, sobretudo do lado esquerdo, curiosamente, Facundo Torres e Piquerez muito apagados. O lado direito foi mais acionado com o Estevão, e aí um duelo tático muito importante, muito interessante, entre a jovem promessa do Palmeiras e o lateral esquerdo argentino, Fabrício Aquileri, da equipe do Corinthians, se desenvolveu ao longo de todo o jogo. O time do Corinthians sofreu muito na reta final do primeiro tempo. O Palmeiras começou a gerar volume justamente porque a proteção pelos lados, com Memphis e Romero voltando para ajudar na marcação, acabou definhando um pouco. E aí, a partir disso, o Palmeiras construiu bastante em jogadas pelo lado para geração de cruzamentos para dentro da área. O Vitor Roque perdeu uma chance clara, cara a cara com o Hugo Souza. O Félix Torres também falhou em saída de bola. E aí, no começo do segundo tempo, depois de muita pressão do Palmeiras, com o Estevão sendo muito acionado e o Mike participando bastante também pelo lado direito, o Corinthians abriu o placar. Uma jogada em que o Memphis retoma a bola, ganha do Richard Rios no duelo individual no meio, aciona o Yuri Alberto, que aí puxa espaço, traz pra dentro e finaliza no cantinho do Everton. Pra mim, uma falha do goleiro do Palmeiras. Depois disso, o Palmeiras criou muitas chances, construiu muito pelos lados do campo, aquele volume que a gente sabe que o time do Palmeiras sempre tem, mas um volume que não tem tanta criatividade, não tem tanta articulação por dentro. É muito mais um jogo naquele modelo em U, né, da bola passando do sistema de defesa para um lado e depois para o outro. E aí, a partir disso, os cruzamentos na lateral da área. Depois, inclusive, o Flaco Lopes entrou para fazer mais peso junto com o Vitor Roque dentro da área. Os zagueiros foram lá para dentro da área. O Rafael Veiga, de partida muito apagada, saiu um pouquinho mais da parte mais ofensiva para ajudar nessa construção. O Palmeiras construiu, sobretudo, finalizações de fora da área e muitos cruzamentos, mas não conseguiu vazar o goleiro Hugo Souza e, portanto, não conseguiu o gol de empate. Com esse resultado, o Corinthians joga por um resultado igual em Itaquera, ou seja, um empate dá o título para o Corinthians no próximo dia 27, quinta-feira, às 9h35, depois da pausa que vem agora nessa semana para a data FIFA. O Verdão vai precisar vencer por 2 gols de diferença para ser campeão no tempo normal, ou por um gol para forçar a decisão por pênaltis. Destaques da equipe do Palmeiras: apesar de ter sido muito marcado, muito vigiado pelo Anguilera, gostei da partida do Estevão, gostei também da partida do Piquerez, embora o Piquerez tenha sido pouco acionado no segundo tempo, participando mais por dentro, como se fosse uma espécie de segundo volante mesmo. Do lado do Corinthians, elogiável a partida de André Carrilho, além, claro, dos já citados Yuri Alberto, Memphis e Anguilera. Na minha opinião, aqui na Voz do Esporte, o craque 5 estrelas da partida. Um jogo muito aberto, uma decisão ainda 50-50, em que o Palmeiras, pelo volume que consegue construir, tem condições de empatar a decisão em Itaquera, mas vai precisar ser mais criativo. Do lado do Corinthians, um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de precisão na hora de armar o contra-ataque, e o Timão tem toda a condição de aí sim conseguir mais uma vitória ou mais um resultado positivo e se sagrar campeão paulista. O derby promete muito para a partida de volta que vai acontecer na Neoquímica Arena.